Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos amigos, você que me ouve, deixe o seu like, compartilhe, comente, nos ajude para que essa mensagem possa chegar cada vez mais distante. No projeto Vem Ler a Bíblia Comigo, Jeremias, capítulo 35. Os capítulos 35 e 36, eles estão alocados aqui, mas cronologicamente está se reportando ao reinado de Jeoaquim, logo após ali o capítulo 26, Vai falar sobre um povo chamado Recabita. Eles eram descendentes do cunhado de Moisés. Eles não eram adoradores de ídolos, eram nômades e viviam em tendas, E uma peculiaridade dessa família é que eles haviam escolhido não se contaminar com a vida da cidade. Eles preferiram viver nas tendas para manter a adoração pura a Jeová, Esse povo, a origem dele é da família de Jonadab, Eles iniciaram sua jornada por volta dos anos de 841 a.C., no tempo do rei Jeú. O texto relata que há mais de 300 anos, são mais de 300 anos ininterruptos de fidelidade aos ensinos de Jonadab. É um povo que se manteve firme na doutrina de seu patriarca e se manter puro, para Jeová. Eles seguiram à risca por muitos séculos, na intenção de uma adoração mais pura para Deus. Eles sabiam, que a bebida com álcool entorpece a razão. Então eles não se contaminaram, Vamos à leitura do texto? Dado esse contexto, vamos à leitura do texto, Capítulo 35 traz o título A Fidelidade dos Recabitas. Palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos Recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazias, aos irmãos e a todos os filhos dele e a toda a casa dos Recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gidalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maasés, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos Recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: Bebei vinho. Mas eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: Nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casa para nossa habitação, não temos vinha, nem campo, nem semente.
mas habitamos em tendas e assim obedecemos e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu a esta terra, dissemos: Vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficaremos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedeceste. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim, ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. A casa dos Recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou, por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Está diante de nós o texto lido, dessa história, dessa família dos Recabitas, que há mais de 300 anos é lembrada, é trazida à memória dos judeus ali, do povo de Jerusalém, do povo de Judá. Deus pede para Jeremias trazer a memória deles, que é um povo que obedeceu ao seu patriarca. E Deus então faz essa reclamação de que eles obedeceram ao patriarca, mas não querem obedecer, o povo de Judá, não quer obedecer a Deus. O capítulo 35, então, queridos, ilustra que alguns homens eles são mais fiéis a doutrinas humanas do que a doutrina divina. E aí a gente tem que cuidar com isso, Também nos ensina que a fé combinada com obediência forma fidelidade. E eu já falei num outro devocional que fidelidade é a soma de 3 coisas. Fidelidade se constrói no coração com a constância na vida cristã. Para a constância da vida cristã, a gente precisa exercitar, executar as disciplinas espirituais, oração, jejum e leitura da palavra. Também fidelidade se faz com autenticidade. Precisamos ser autênticos, transparentes, Não podemos viver de aparência. Precisamos ter
caráter ser íntegro em toda a nossa maneira de proceder. A família dos recabitas fez da fidelidade a Deus a razão, o propósito deles existir, né? Nós, o povo de Deus, somos o Israel de Deus hoje. Devemos fundamentar a nossa aliança com Deus que firmamos em Jesus Cristo e precisamos refletir. A nossa vida precisa refletir a natureza e a vontade de Cristo em toda a nossa maneira de ser, em toda a nossa atitude, com todas as nossas ações. Nós precisamos ser firmes naquilo que cremos e colocar em prática aquilo que a gente crê, né? Não adianta crer e não praticar, tem que crer e praticar, né? Então, queridos, fé e obediência é a combinação perfeita para a fidelidade, né? Fé e obediência é a combinação perfeita para a fidelidade, né? E eu quero ler para nós, para terminar o devocional de hoje, o texto de João, capítulo 15, verso 16, para nos lembrar a nossa missão, que diz: já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos chamo amigos, pois vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei a ir e dar fruto, e fruto que permaneça, a fim de que o Pai vos conceda tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros, né? As disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra, vai nos levar nesse lugar que acabei de ler de João 15. Nesse lugar que Deus escolheu para nós. Esse lugar onde nós temos propósito e sentido. Que Deus nos abençoe, né, a colocar em prática a palavra do Senhor no nosso coração no dia de hoje. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, Pai de amor e de misericórdia, nós entramos na Tua presença, Senhor, nessa manhã, nesse dia que inicia com esta palavra tão poderosa que veio para o nosso coração, Pai. Que nós precisamos ter fé e obedecer, que precisamos colocar toda a nossa força de vontade em obedecer a Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda, Pai, a amar e servir o Senhor de todo o nosso coração. Nos ajuda a ser fiel a Ti, Pai, aos Teus ensinos, à Tua instrução. Pai, em nome de Jesus, quero Te pedir, Pai querido, pela pessoa que me acompanha. Quando ela me ouvir, no momento em que ela ouvir, Pai, na hora que ela ouvir, que o Senhor possa tocar o seu coração, que ela possa ser, ó Deus, abraçada pelo Senhor, que ela sinta, Pai, a Tua presença inundando o seu coração, que ela sinta, Deus querido, o Teu conforto, o Teu consolo, a alegria do Senhor sobre a vida dela, Pai. Ó Deus de poder, se essa pessoa está doente, enferma, eu peço a Ti por ela, peço cura, peço que o Senhor a cure de todo o mal que está alojado no seu organismo. Cura por completo, Pai, essa pessoa, Deus. Também Te peço, Deus, para essa pessoa que está em conflito, Pai, que está vivendo um conflito familiar, um conflito no seu trabalho. Paizinho querido, vai com Tua boa mão e orienta, dá direção, mostra por meio do Teu Santo Espírito,
Dá uma dose de sabedoria para que essa pessoa consiga solucionar os conflitos, quer seja na casa, no casamento, quer seja no trabalho. Paizinho querido, entra com providência na vida dessa pessoa, Pai. Entra com providência de salvação, Pai, para essa pessoa que me ouve, Deus. A certeza da salvação que vem do céu. Pai, no nome santo de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós precisamos tanto de Ti. Declaramos a nossa total dependência do Senhor, ó Pai. Nos ajuda a andar nos Teus caminhos, Pai. Nos ajuda a andar, ó Deus, nos Teus mandamentos, Pai. Que possamos, ó Deus querido, Te amar de todo o nosso coração. Que possamos, Senhor Deus, deixar de lado toda forma de idolatria das nossas vidas, tudo aquilo que toma o Teu lugar nas nossas vidas, Pai. Que nós possamos deixar de lado, Senhor. Que nós possamos olhar para o alto, Deus, nos momentos da dificuldade, nos momentos da calamidade, nos momentos da tragédia, Pai. Que possamos olhar para Ti, autor e consumador da nossa fé. Paizinho querido, derrama, encharca, Pai, nossa mente de sabedoria que vem do alto, para que possamos, ó Deus, continuar na nossa jornada. Pai, ajuda nesse dia, que esse dia seja o dia de louvor, seja o dia de graça, que nesse dia, Pai, possamos Te obedecer, que nesse dia possamos nos render, que nesse dia não permitamos que nada, nem ninguém, nenhum ato possa desagradar o Teu coração. Ao contrário, que possamos alegrar Teu coração, Pai. Nos ajuda a alegrar Teu coração. Nos ajuda a andar firmes na Tua palavra, na Tua presença, Pai. Paizinho querido, nós oramos assim, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Querido, meu amigo, minha amiga, tenha um dia abençoado no nome santo de Jesus. E até amanhã, se Deus nos permitir.